Olá pessoal, meu nome é Nayara, eu sou aluna de doutorado do programa de Imunologia e hoje a gente vai falar um pouquinho de sistema imune, aprender alguns conceitos sobre resposta imune e imunidade. A gente escuta muito se falar sobre imunidade, as pessoas sempre comentam sobre coisas que ajudam na imunidade, sobre as vacinas, mas será mesmo que a gente sabe o que é imunidade, como o sistema imune funciona? Então nessa aula eu pretendo ensinar para vocês alguns conceitos que vão ajudar vocês a tomar boas decisões no futuro em relação à imunidade de vocês. Bom, então o sistema imune ele é uma rede complexa de células, tecidos, órgãos, substâncias que ajudam o nosso corpo a combater infecções e doenças. Ele é um sistema de defesa no corpo. E assim como qualquer outro sistema, ele é composto por células e órgãos. Nesse caso, o sistema imune ele é composto pelas células imunes e pelos órgãos linfóides. As células imunes elas podem estar presentes no sangue, que é o que é facilmente observável quando a gente vai fazer um exame de sangue, né, o hemograma. Primeira página do resultado você já vai ver o nome de um monte de células e ali você tem células imunes e a quantidade delas no seu sangue. As células imunes elas também estão presentes nos tecidos, porque elas precisam proteger a gente pelo corpo todo. Essa proteção tem que ser no corpo todo. Então, se você machuca o seu dedo, você corta a sua pele, você tem que ter células imunes ali para impedir que as bactérias do exterior adentrem no seu corpo. E o sistema imune também conta com moléculas auxiliares, que são produzidas pelas células, como os anticorpos e as citocinas. Bom, então vamos conhecer os órgãos e os tecidos linfóides. Esses órgãos eles são responsáveis por produzir as células imunes, armazenar, ativar ou maturar essas células. Então, por exemplo, a gente tem as tonsilas, que são as amígdalas. Quem nunca teve uma inflamação na amígdala, né? Então, pessoal, a boca é uma porta de entrada de muitos micro-organismos, sejam eles bons ou ruins. Então, é importante você ter ali um sentinela do sistema imune, né? Que são as amígdalas, para impedir que os micro-organismos tenham passagem direta. O fígado ele também produz muitas moléculas que ajudam na resposta imune. O apêndice, que às vezes dá uns probleminhas e a gente tem que tirar. E a pele, pessoal, que é a nossa principal barreira de defesa contra os micro-organismos. Esses órgãos linfóides eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas aqui eu queria dizer que o timo ele é uma glândula que está presente no meio do peito, muito importante para a resposta imune. O baço é um órgão que recebe muito sangue do corpo, então ele também vai ser um importante sentinela. A medula óssea e os linfonodos. Bom, vamos entender agora os principais órgãos linfóides. A medula óssea, como eu disse, ela é um órgão importante porque ela produz as células do sangue. Então ela é responsável pela hematopoiese. E ela produz tanto as hemácias e plaquetas que não são células imunes, quanto as células imunes que circulam no sangue, como os linfócitos, monócitos, os neutrófilos, etc. Então, a medula óssea é a fonte da produção desses órgãos. O baço, pessoal, como eu comentei, é um órgão muito irrigado. O sangue passa pelo baço, então é muito importante que lá a gente tenha várias células imunes. Pois, se vier uma bactéria ou um micro-organismo no sangue, essas células são capazes de detectar e impedir antes que elas tomem conta do corpo. O timo é um órgão linfóide muito importante porque nele ocorre a maturação de uma célula imune chamada linfócito. O linfócito, então, ele vem imaturo da medula óssea, aqui com essa carinha de criança. Então, ele vai para o timo. O timo é como se fosse uma escola. No timo, o linfócito aprende uma característica muito importante que é a especificidade. O que é a especificidade? É ele reconhecer micro-organismos com um grau de detalhamento muito grande. Então, ele reconhece detalhes. Ele sabe diferenciar um vírus do outro por detalhes. Isso é muito importante para a resposta imune. Então, um linfócito maduro, ali com seu diploma de especificidade, ele sai do timo e vai para o linfonodo. E ele fica armazenado no linfonodo até o momento que ele tem que ir para o combate, até alguém ir lá e chamar ele. Então, no linfonodo, a gente tem linfócitos maduros com diversas especificidades. Esse linfócito, ele reconhece um detalhe amarelo dessa bactéria, esse um detalhezinho verde desse vírus. Esse aqui, pessoal, ele reconhece a proteína spike do vírus da Covid. Então, percebam, detalhes. Os linfócitos reconhecem detalhes dos patógenos.
A gente vai ver mais pra frente. Bom, então agora que a gente já conhece os órgãos, as células, como que funciona o sistema imune? A palavra que define o funcionamento do sistema imune é a palavra reconhecimento. O sistema imune ele vai reconhecer aquilo que é estranho para o nosso corpo e ao mesmo tempo que é comum nos micro-organismos. Por exemplo, essa célula imune ela detectou esse micro-organismo. Aí ela vai olhar para isso e vai, olha a membrana desse micro-organismo, que esquisita, a gente não tem isso no nosso corpo. E além disso, ela tem esses pilos. Pilos é uma coisa de bactéria, isto é uma bactéria. Vou responder destruindo essa bactéria. Bom, ele reconheceu a bactéria como estranha ao corpo e com características que bactérias têm. Mesma coisa para um vírus, o sistema imune ele vai detectar o material genético viral, ele vai ver que isso não é natural do corpo, e sim características de vírus. Então, o reconhecimento é a primeira etapa. E aí, então, após o reconhecimento, as células imunes elas precisam avisar as outras células do que está acontecendo. E elas fazem essa comunicação por citocinas. Então, a célula reconheceu uma invasão, ela produz citocinas para avisar a próxima. Isso é essencial para montar a resposta imune e para que as células saibam o que fazer e aonde ir no momento de infecção. Bom, outro detalhe da resposta imune é a inflamação, que é um mal necessário. Por quê? A inflamação, pessoal, é todas as respostas imunes que acontecem diante de um agente agressor no corpo. E a inflamação, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da inflamação, que é, por exemplo, você cortou a pele. Uma faca, cortou o dedo. Nesse momento, as bactérias do meio exterior, elas vão adentrar na sua ferida. E o seu sistema imune já vai começar a reconhecer aquilo como estranho, já vai começar a montar uma resposta imune, vai liberar um monte de citocinas para avisar as outras células, As células que estão residentes no tecido, elas vão chamar as células do sangue para ajudar a defender você, até que eles conseguem eliminar todas as bactérias. Esse processo, pessoal, ele gera inflamação. A resposta imune gera inflamação. E a inflamação, ela tem características específicas. Calor, a região machucada, ela fica quente. A gente tem febre quando a gente está doente. Dor, você sente dor ali onde está a inflamação. Edema, ela fica inchado, o local fica inchado. Rubor é a vermelhidão que o machucado fica. E perda de função. Se você está com dor na perna, se você machucou o joelho, você não consegue andar direito. Se você corta o dedo, você não consegue mexer ele direito. Então isso é perda de função. Isso são sinais característicos de uma inflamação, que é parte da resposta imune. Então, pessoal, para a gente montar a resposta imune, vamos entender então que a primeira etapa, quando a gente é infectado, é as células imunes reconhecerem o estranho, reconhecerem o patógeno e induzir inflamação. Então, essas células elas vão destruir o patógeno, comunicar às demais células e já tentar destruir o máximo de micro-organismos que elas puderem. Só que às vezes, pessoal, o micro-organismo é muito espertinho e muito forte. E só essa primeira resposta não dá conta. Então, a gente precisa de uma resposta mais específica e especializada, que é um papel para os linfócitos. Os linfócitos eles vão montar uma estratégia exata para destruir aquele vírus exatamente. Lembra que eu comentei que os linfócitos eles são capazes de diferenciar um vírus do outro, tamanho e grau de especificidade? Por isso que eles são capazes de montar uma estratégia especializada para se livrar desse vírus. Então vamos lá, por exemplo, a COVID. A COVID ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Como que é um comportamento de um vírus, O vírus ele entra na célula, na célula do hospedeiro, e ele elimina a célula porque ele se replica lá dentro, ele faz cópias e explode a célula. Como que ele entra na célula? Pela proteína spike, que é essa estruturinha aqui em cima, pessoal, que é como uma chavinha que consegue abrir a célula e entrar. Então, como que é a melhor opção para a gente combater esse vírus? É bloquear a proteína spike, eliminar as células que têm os vírus dentro e matar os vírus que estão livres, certo? E isso é um trabalho para os linfócitos. Então, como que isso funciona, pessoal? A célula dendrítica que está lá no tecido, ela vai captar o vírus, ela vai carregar esse vírus para o linfonodo, que é onde estão os linfócitos. Lembra que eu comentei que eles ficam armazenados no linfonodo? Ela vai percorrer isso pelos vasos linfáticos. E aqui, então, ela vai ativar esses linfócitos e falar para eles, vamos para o combate.
Só que antes disso, ela precisa encontrar, né, no primeiro contato, a primeira vez que você entra em contato com a doença, a célula dendrítica ela precisa encontrar no linfonodo o linfócito com a especificidade correta para aquele vírus. Então, nesse caso, a célula dendrítica está procurando o linfócito com especificidade para a proteína spike. E olha a quantidade de linfócito que a gente tem dentro do linfonodo. São muitos, com muitas especificidades. Então, pessoal, da primeira vez que a gente entra em contato com essa doença, esse processo de montar uma resposta imune, de montar uma estratégia para defender o seu corpo desse vírus, demora um pouco, porque demora a encontrar. Então, por isso que da primeira vez que a gente pega uma doença, a gente tem muitos sintomas, a gente fica mal, porque o sistema imune ainda está entendendo como ele vai te defender desse vírus, ele está conhecendo esse vírus. Mas a partir do momento que ele reconhece que a célula dendrítica ela encontra o linfócito específico para o vírus, ela ativa o combate. E esse linfócito ele vai montar uma resposta especializada para aquele vírus, a estratégia ideal. Então ele vai auxiliar as outras células do sistema imune em como matar esse vírus efetivamente, né? No exemplo de vírus que eu estou dando. Ele vai destruir as células imunes, as células do corpo, que estão infectadas com o vírus. Então o vírus não vai conseguir se replicar. E ele vai produzir anticorpos específicos para aquele vírus, pessoal. E esse é um detalhe importantíssimo. Os anticorpos, eles são essas estruturas em formato de Y. E eles são específicos. Então isso quer dizer que se o vírus está circulando e o anticorpo ligar nele, se o vírus circulante, o anticorpo vai ligar exatamente nele, porque é específico. E o sistema imune vai entender isso como uma marcação de uma célula, de um micro-organismo que precisa ser destruído. Então ele vai olhar e vai falar, cara, eu preciso matar isso. Além disso, os anticorpos, eles impedem o vírus de agir. Olha só, como que o vírus vai entrar na célula nessa situação, cercado de anticorpo? E nisso, então, o sistema imune começa a te defender e impedir o vírus de continuar tomando o seu corpo. E aí, pessoal, o que acontece? A parte mais importante da resposta imune, que é a geração de memória imunológica. Essas células, esses linfócitos que foram ativados pela dendrítica, né, que foram mandados para combate, eles aumentam muito de número e eles ficam circulando no seu corpo. Então, da próxima vez que você entrar em contato com o vírus, eles já vão estar prontos para te defender. Você já vai ter as defesas prontas. O vírus, às vezes, não vai ter nem chance de entrar no seu corpo, porque você já vai estar imunizado. Então, pessoal, você ter células de memória, que é como a gente chama essas células, né? Células de memória, células que se lembram do vírus, né? Do micro-organismo. E anticorpos específicos, isso é imunidade, é você estar imune a essa doença. Essa resposta, pessoal, é muito mais rápida e muito mais eficiente. Agora pensa comigo, imagina se a gente tivesse uma estratégia de que a gente já conseguisse ter essas células de memória sem precisar ter a doença, sem precisar daquela etapa que demora, que a gente corre o risco de morrer, que o vírus faz mal pra gente. Como que faz? Seria muito bom, né, se a gente já tivesse direto a proteção. E isso existe, pessoal. Isso chama vacina. A vacinação faz exatamente isso. Ela treina o seu sistema imune para produzir células de memória específicas, para quando você entrar em contato com a doença, você não ficar doente. Você já tem as defesas. Isso é sensacional. Por isso que a vacina ela é tão importante. Todo mundo precisa se vacinar. Certo? Então, pessoal, com essa aula, a gente aprendeu muitas coisas. Que o sistema imune ele é composto por órgãos e células linfóides, que ele age através do reconhecimento do que é estranho, que ele é muito especializado, que a imunidade ela é obtida quando a gente possui células de memória e anticorpos específicos, que essa resposta de memória é muito rápida e eficiente, e que a vacinação, pessoal, é a forma de treinamento do sistema imune que produz a memória imunológica, sem causar nenhum prejuízo como a doença causa. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido boa, que vocês tenham aprendido bastante sobre sistema imune. Tchau!